Bom, gente, bom dia. Eu sou Valneir, sou lotada no Centro de Multimeios e eu vou trabalhar com vocês a eletiva ortografia que vai ser ministrada na terça-feira, certo? Eu vou explicar aqui como é que essa eletiva vai ser trabalhada. Então, a ortografia, aqui nós temos a definição para iniciar. A ortografia é a parte da gramática normativa que ensina a escrever corretamente as palavras de uma língua. Serão abordados conceitos e regras básicas da língua portuguesa, como a ortografia, a pontuação e a acentuação gráfica, para aprimorar a escrita de uma forma geral. Para tanto, serão utilizadas as metodologias ativas, tais como videoaulas, videoconferências, gincanas, visita às páginas de redes sociais, jogos e etc. Então, aqui, essa eletiva, uma das preocupações dela é ensinar a escrever corretamente as palavras. E dentro dessa eletiva, a gente vai trabalhar ortografia, pontuação e acentuação gráfica. E a gente vai trabalhar assim de forma bem dinâmica, para não cair assim na rotina, não ficar cansativo. E é tanto que a gente colocou aqui, né? Videoaulas, videoconferências, gincanas, jogos. Vocês já sabem com relação à questão das videoconferências, não é? Que ela vai ser trabalhada, é uma aula ao vivo, onde vocês vão poder estar ali interagindo com a gente, né? No mesmo momento, a gente pode estar fazendo pergunta, passando atividade, vocês vão respondendo aí através do chat ou então oralmente. A gente pede ali para vocês abrirem a câmera, se for preciso ver alguma atividade de vocês. Então, vai ser bem interessante a videoconferência. E aqui o objetivo dessa eletiva: aprofundar regras gramaticais relacionadas à pontuação, ortografia e acentuação, além de refletir sobre a sua importância. Então, a gente vai pontuar um texto ou acentuar uma palavra. Então, qual a importância? A gente vai estar refletindo. Por que eu vou acentuar essa palavra? Por que é importante eu pontuar esse texto? Qual é a diferença que faz pontuar ou não pontuar um texto? A gente vai estar refletindo sobre isso. E aqui são os conteúdos que a gente vai trabalhar: ortografia, regras de pontuação e regras de acentuação. E tudo isso a partir de texto. A gente pode estar trabalhando isolado uma palavra ali, mas na maioria dos casos vai ser a partir de texto, de forma contextualizada. E nós temos aqui a acentuação gráfica. Na próxima semana a gente já vai começar as eletivas falando de acentuação gráfica. A gente vai começar com acentuação gráfica. A acentuação gráfica, ela consiste na colocação de acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica de uma palavra. Os nomes dos acentos gráficos da língua portuguesa são acento agudo, acento grave e acento circunflexo. Então, a gente vai estar trabalhando esses três acentos aí. E o acento grave é a crase, né? Que a gente vai trabalhar todas as regras de crase. Aí nós temos aqui a classificação das palavras quanto à sílaba tônica. E ela se divide em oxítono, paroxítono e proparoxítono. Oxítono é quando a sílaba tônica, a sílaba forte, é a última. Coloquei aqui uns exemplos, né? Exemplos: café, cipó, coração e armazém. Né? Então, a gente observa aí que a sílaba forte é a última. Paroxítono, a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Exemplo: caderno, problema, útil e automóvel. A gente observa que caderno, a sílaba tônica, não tem acento. Já na palavra útil, é penúltima também e tem acento. Por quê? A gente vai estar trabalhando isso. Proparoxítono, a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Coloquei aqui como exemplo: lâmpada, ônibus, cárcere e cônego. A gente observa que todas as palavras proparoxítonas são acentuadas. Aí nós usamos dois acentos, é o circunflexo e o acento agudo. Classificação das palavras, que é quanto ao número de sílabas. Nós temos monossílabas, dissílabas, trissílabas e polissílabas. O que é uma monossílaba? É quando a palavra apresenta uma única sílaba. Como no caso aqui o exemplo: cão, pá, ré, flor, a e a. Só tem uma sílaba.
Dissílaba é quando contém 2 sílabas. No caso, eu coloquei jaca, bomba, mesa, útil e livro. Trissílaba, 3 sílabas. Árvore, lâmpada, último e médio. E polissílaba contém mais de 3 sílabas. No caso aqui, automóvel, bicicleta, ultimato e triângulo. A gente já vai estar explicando isso aqui na próxima semana. E aí, depois que a gente olhar tudo, né, ver os sinais, trabalhar a acentuação gráfica, com jogos, com gincana, de forma bem dinâmica, aí a gente faz bastante exercício, e aí a gente já vai introduzir os sinais de pontuação. O que são os sinais de pontuação? São sinais gráficos que contribuem para a coerência e a coesão de texto, bem como tem a função de desempenhar questões de ordem estética. Gente, se a gente não pontuar um texto, ou se a gente pontuar mal, ele se torna um texto incompreensível. Você não vai compreender o que ele está, qual é a mensagem que esse texto está passando. E aí a gente vai trabalhar o ponto final, a vírgula, o ponto e vírgula, os 2 pontos, o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as reticências, as aspas, os parênteses e o travessão. E eu coloquei aqui um texto que não tem nenhuma pontuação e um texto pontuado para a gente ver a diferença. Até para a gente ler, a gente nota a diferença. Texto para pontuar. O texto abaixo precisa de pontuação. Pontue-o adequadamente. Acordei às 8 e pouco da manhã, atrasada como sempre, peguei o ônibus com as minhas amigas Ana, Maria e Bia e fomos para a escola. Olha a diferença de um texto pontuado. O texto que não tem nenhuma pontuação, você cansa, até para você ler. Olha um texto pontuado, a diferença. Acordei às 8 e pouco da manhã, atrasada como sempre, e peguei o ônibus com as amigas, minhas amigas, Ana, Maria e Bia, e fomos para a escola. Olha a diferença. Nesse texto aqui embaixo, a gente usou o quê? O travessão. Usamos 2 pontos, vírgula e o ponto final. E vamos trabalhar também as regras ortográficas. Uso do X, CH, uso do H, uso do S, do Z, uso do G e J. Quando é que eu vou uma palavra? Por que ela é usada com X e não com CH? Ou vice-versa? Tem toda uma regra para a gente aprender. E também algumas palavras que oferecem dificuldade, como onde e aonde, junto e separado, abaixo e abaixo, mas e mais. O uso do porquê, porquê junto, porquê separado sem acento, porquê separado com acento, enfim. A gente vai trabalhar mal com U, mal com L, a gente vai trabalhar várias regras. Isso aqui é muito importante, né, que a gente aprenda, principalmente aí nesses concursos, no Enem, tudo isso aqui é importante. Um texto que você vai produzir, você precisa conhecer todas essas regras gramaticais. Numa redação que você for redigir, você precisa conhecer essas regras. E aí a avaliação final. Como é que nós vamos avaliar essa eletiva? Coloquei aqui 3 pontos. A avaliação será realizada diariamente como parte do processo de ensino e aprendizagem e também durante as atividades propostas. Então, toda a aula, né, que a gente tiver, principalmente nas videoconferências nesse período de pandemia, né, a gente vai estar olhando ali se você está presente, né, se você está participando, não é, naquela eletiva. Nós vamos estar passando atividade, você vai estar respondendo ali pelo chat, então oralmente. Frequência, se você está frequentando, participando das videoaulas, das videoconferências, da gincana, do jogo, das atividades no Edmodo, que a gente vai também estar botando atividade no Edmodo. E no final nós temos uma avaliação bimestral. A cada 2 em 2 meses a gente faz uma atividade. Então, tudo isso aqui fecha a média de vocês. A gente fecha a média final de vocês. Então tá aí, gente. Muito obrigado. A gente espera que vocês se inscrevam nessa eletiva. Vai ser bem divertida, bem dinâmica. Essa eletiva a gente vai procurar fazer de forma bem diversificada.